Quando nós somos colocados diante de um evangelho racional, porque Jesus está falando da razão movida por uma escolha. Muitas vezes a gente gosta de não compreendê-lo, ou finge não compreendê-lo, por quê? Quando a gente traduz um evangelho de escolhas para a nossa vida, nós também a teremos que fazer. Aqui, eu vou pedir para o corte me acompanhar, na oração da coleta, que é a primeira oração, nós temos o resumo de tudo que eu vou falar, e diz assim: a graça de vos servir como devem, e a liberdade para que a gente corra livremente ao encontro das vossas promessas. Vamos guardar isso aqui. Primeiro, o serviço que o Senhor nos dá nesse discipulado é fazer a sua vontade, porque Ele fez a vontade do Pai e esclarece isso não só em palavras. O Evangelho é fruto de uma experiência de fé com as atitudes que Jesus teve. Jesus teve atitudes, por exemplo, João 8, quando a gente lembra ele diante da adúltera, prestes a ser lapidada, jogar em pedras, Jesus tem duas atitudes: escreve no chão uma mensagem para os algozes, mas depois reclina-se, ou seja, ele vai até a pecadora e diz: olha, alguém te condenou? Ela diz: não. Então vai, você está livre, livre para uma vida nova, livre para assumir a vontade de Deus plenamente. Mas aqui, um pai de família pergunta: mas como eu vou colocar a minha esposa e vou dispor da minha esposa, dos meus filhos? Não foi Deus que me deu? E aí o diabo tenta colocar em nós, de modo muito sutil, e aqueles demônios que a gente cria também, do comodismo, impossibilidades para que de fato a gente faça a gerência do nosso tempo, entregando a parte mais preciosa para o Senhor. Então o desafio é esse: sermos livres para segui-los, e seguindo, persegui-lo. E é isso que o Senhor está dizendo. Cada coisa precisa estar no seu lugar. Cada coisa precisa estar no seu lugar. E para que cada coisa esteja no seu lugar, a gente precisa sempre de algo fundamental. E aqui eu vou usar dois exemplos. Meus alunos às vezes falam que eu uso muito exemplo, mas eu vou usar dois. O primeiro, porque todo mundo aqui já teve um quebra-cabeça de criança. Quem já teve? Aquele feito com madeira. E quanto mais infantil, mais mensagem um quebra-cabeça passa. Porque os mais infantis têm sempre uma pedra maior. Você lembra? Um encaixe de um lugar maior. Enquanto nós não colocarmos aquele encaixe maior, aquela pedra fundamental, aquela parte fundamental, nenhuma das outras tem sentido. Vocês lembram disso? Então pega, vai lá montando, geralmente eles têm até, a bordinha, e aí falta uma... Por quê? Para que a criança, ela entenda que existem valores. Olha como isso é interessante. E uns valores são maiores que os outros, e a partir daquele valor encaixado, no lugar que ele tem que ser encaixado, todos os outros ganham sentido, todas as peças. Estou falando alguma coisa que lembra a memória de vocês? A gente fecha o olho, Manuel? Do filho, do netinho lá, ajuda a encaixar, tem sempre uma pedra. E não é diferente de um outro exemplo. Por exemplo, quando nós fazemos os arcos romanos, que é bem próprio, dos arcos, a turma das câmeras, mostra um arco lá, Renato, para a gente. O que se fazia no arco? Se colocavam pedras, e mais pedras, e mais pedras, e mais pedras, para fazer o arco
mas existia uma pedra principal que dava maior valor, que ela precisava ser angulada para que as pedras todas permanecessem firmes. E como a gente chama essa pedra? A pedra angular. É uma pedra triangular que se encaixava e, portanto, a estrutura estava segurada dos dois lados, segura dos dois lados por causa daquela pedra angular. É disso que fala o Evangelho. O Evangelho está mandando desprezar as outras pedras ou as outras peças? É o desprezo? Não, mas é a verborragia cristã das primeiras comunidades que precisavam de fiéis, porque se um denunciasse, todos morriam. Eles não estavam diante de ser um cristão acomodado ou aquele cristão, não, eu sou católico, mas eu não vou à missa. Eu sou católico, mas eu não sou dizimista. Eu sou católico, não, espera lá, então você não é faz tempo. Porque sempre o mínimo é pedido para a gente ser qualquer coisa. O mínimo é pedido, mas vence. Então nós estamos diante de comunidade altamente perseguida, que muitas vezes pessoas que eram entregues pelos próprios parentes, para os seus algozes, para os romanos que os matavam, porque a família era considerada conivente se descobrisse sem denunciar, e perdia tudo, todos os seus bens. E aí Lucas e a comunidade lucana está lembrando, se você quer ser o meu discípulo, e vem a mim, porque ele fala isso diante de uma multidão, e das multidões que o seguiam, você precisa colocar Deus em primeiro lugar, a mim em primeiro lugar. E hoje, quando a gente numa pregação, mesmo aqui, ou mesmo fora, na comunidade paroquial, qualquer lugar, a gente diz assim, coloca Deus em primeiro lugar, e as pessoas falam assim, mas se Deus deu a minha família, como é que eu vou colocar Ele em primeiro lugar? Porque a gente não entende que colocar a Deus em primeiro lugar é colocar no devido lugar de honra que Ele merece, é colocá-lo como pedra angular, porque quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, tudo toma o lugar certo nela, e é isso que Jesus vai falando. Então, não coloque sua família, não deixe os seus problemas para trás, achando que eles vão ser resolvidos, porque quando Jesus fala assim, quem carrega, toma a sua cruz e me segue, Ele não está falando assim, deixa as suas dívidas, esquece e vem me seguir, deixa os seus problemas, ou deixa o seu psicológico, como a gente diz de maneira mais chula, ou seja, deixa a tua personalidade, não, traz tudo, porque nós vamos trabalhar tudo. E aí ele vai dizer, por quê? Quem querendo construir uma torre não planeja? Quem querendo dar a sua vida para Cristo não tem que planejar o lugar de Cristo em sua vida? Quando vocês vão receber uma visita, eu falo, só o fulano, eu tenho graças a Deus muitos padres amigos meus que passando pela região falam, padre, pode dormir aí? Eu falo, vem meu irmão, passa em casa, não é? Às vezes não dá tempo, às vezes dá tempo, e a gente tem uma vida muito corrida. E aí, o que você faz quando você vai receber uma visita? Você prepara um lugar, fala, vamos lavar o banheiro. O banheiro está limpo, mas vamos lavar o banheiro, precisa lavar mais uma vez. Um lençol a gente pôs antes de ontem, não, mas já tem poeira, vamos pegar e pôr um lençol novo. É isso que a gente faz com a visita. Muitas vezes, preste atenção, quem aqui é de família grande e comemorava o Natal junto aqui? Quem é desse tempo? Essas coisas não acontecem mais, então vocês são antigos, dá para ver que vocês são antigos. Então a gente comemorava o Natal junto, vinha a família de longe, o que o pai e a mãe fazia com a gente? O que Jesus manda. O que o pai e a mãe fazia com a gente? Ô Márcio, você dorme no chão,
essa semana que a tua tia está aqui, porque ela vai dormir na tua cama. Meu Deus, o que é diferente isso do Evangelho? Hoje não acontece essas coisas. Eu tenho parentes que eu vou visitar que é o que durmo no chão. Antes a gente dava a cama, hoje a gente dorme no chão. O que é diferente? Vejam, é colocar cada coisa no seu lugar, com consciência. Por isso fé e razão andam juntas. E o coração do ser humano, ele cresce para Deus quando a gente objetivamente olha para Deus e fala assim: eu vou lhe dar um lugar na minha vida. Vocês têm coragem de dizer isso? Mas antes prepare este lugar. Mesmo que muitas vezes a gente coloque outras coisas, não em segundo lugar, mas em segundo plano. Quando a gente tem o computador, tem uma coisa em primeiro plano, uma outra coisa em segundo plano. Não é que quer dizer que está em segundo lugar, é porque quer dizer que convivem juntos, e muito bem. Por isso que Deus defende tanto a família, e como é que Ele vai mandar desprezá-la? Mas Ele diz, sim, o melhor lugar da casa não é para os filhos, o melhor lugar da casa não é para os pais. Tantas casas que eu vou e eu noto uma cadeira, muitas vezes no centro da casa vazia, e eu pergunto, por que vocês tiraram essa cadeira, aliás, puseram essa cadeira, mas não puseram pratos? E a pessoa diz, é porque aqui senta-se o Senhor, nós preparamos esse lugar para o Senhor. Que linda espiritualidade. Então, amados, o desafio é esse, e ele é possível. Convide o Senhor para habitar no seu coração, na casa da sua existência, no seu lar, mas não se esqueça de deixar um tempo hábil para acolhê-lo, porque senão a gente vai dizer, igual muitos que chamam o padre para comer em casa, fala assim, ô padre, você precisa, com seminarista já acontece isso também, ô padre, você precisa comer lá em casa. Eu falo assim, vamos abrir a agenda e escolher, não, depois a gente vê. Ô padre, eu falei já aquele dia que você precisa comer, não, vamos aqui pegar a agenda, vamos marcar um dia, não, depois a gente vê. Será que Jesus também não é acolhido dessa maneira? Vem Senhor, vem Espírito Santo. Aí a hora que a gente atravessa a porta da igreja, ou sai da oração, a gente fala, Jesus, espera lá, deixa a gente ver, deixa eu continuar assim, não vou mudar as coisas. E quem quer construir algo espiritual, muitas vezes, vai ter que dispor de coisas materiais, porque o espiritual não está desligado da vida material. Mas o desafio é grande. Convide o Senhor para estar contigo na tua casa, mas planeje essa visita, porque Ele costuma mudar tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.